Olá, tudo bem? Estamos aí mais uma vez com o nosso estudo bíblico. Graças a Deus, quando dá um tempinho a gente consegue gravar. Estudar a Bíblia é um objeto para toda a vida. É um tema para toda a nossa existência, compreender muitas coisas da nossa própria vida. Quero ser muito grato a Paulus Editora, que cedeu gratuitamente os direitos autorais para o estudo deste livro. Hoje nós entramos no 23º capítulo, espero que eu tenha escrito corretamente aí na introdução, 23º capítulo, com a seguinte pergunta. Olha só, é um pouco ligado ao tema de ontem, do programa anterior, o programa 22. Mas vamos nessa. Por que o mundo está tão contaminado por tantas doenças incuráveis, como a AIDS, por exemplo? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá. Atenção, poloneses! Somos a Rádio Áurea FM, a rádio mais top da comunidade polonesa do Brasil. 14h59. Esse é o horário que estou gravando aqui, né? Mas agora então, vamos colocar a nossa musiquinha dos pássaros. Ela sempre embala legal, né? Vamos lá então, colocar a nossa música hino. Então, se visitarmos hospitais, ou vermos alguma pessoa, mesmo que seja em residência, acamada já para sempre, vemos tantas doenças contaminando e contagiando pessoas, e aí vem um certo conformismo. Existe até uma expressão em teologia sobre isso, né? Por que existem tantas doenças incuráveis? Ou então a pessoa está perfeitamente lúcida, jovem, não fumou, não bebeu, não praticava esporte, etc. E de repente um infarto fulminante na altura dos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. O que é que pode estar por trás disso? Às vezes, ao visitar uma família amiga, somos surpreendidos, por exemplo, por um doce ou por um tipo de comida que nos são oferecidos. E a partir daquele momento, criamos um laço com aquele doce ou com aquele prato de comida, a ponto de pedirmos a receita a quem os preparou. Com a receita na mão e também com esta habilidade, com certa habilidade que devemos ter, é claro, nós próprios podemos reproduzir a surpresa para outras pessoas, para visitas. Basta seguir a receita. Não confunda a Bíblia com um livro de receitas. Esse exemplo não vale quando o assunto é Bíblia.
Infelizmente, muitas pessoas pretendem que a palavra de Deus seja um livro de receitas prontas para qualquer situação e necessidade. Você lembra de situações iguais, hein? Como eu sempre dizia, que esqueci de avisar na abertura, pegue caneta e papel na mão, porque hoje tem bastante citações para você anotar. Olha, ela simplesmente, a Bíblia simplesmente é como diz o Salmo 105, também o Salmo 119, anota aí: lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Há até uma canção litúrgica da aclamação do Evangelho com esta citação. Nós precisamos caminhar com nossos pés e não pretender que a Bíblia nos transporte automaticamente, nos robotize por cima das pedras da caminhada. De fato, o mundo está contaminado por tantas doenças, como a AIDS, por exemplo, e tantas outras que poderíamos citar aqui. Escapou o nome agora daquele novo fungo, resistente a todos os antibióticos. Bom, você já deve ter visto na televisão. Presente já em vários continentes, graças a Deus que não chegou ainda no Brasil. AIDS, então o vírus Ebola. E a ladainha dessas doenças poderia ser bem extensa e variada. Cólera, câncer, lepra, analfabetismo, desnutrição, fome, miséria, pobreza, racismo, opressão, corrupção. Quantas e quantas doenças que parecem ser incuráveis. Não somente doenças físicas, mas também as doenças sociais, doenças morais, a corrupção, por exemplo, que poderiam ser eliminadas se houvesse mais justiça e solidariedade nacional e internacional. O que então pensar disso tudo? Os catastróficos fundamentalistas, preste atenção, os fundamentalistas e os pessimistas já têm uma resposta para tudo isso. 2 pontos. É castigo de Deus. É assim que falam os pessimistas, os fundamentalistas. E podem até usar a Bíblia para comprovar sua tese. Outros, mais resignados, seguem o mesmo caminho. Foi vontade de Deus. Tá coitadinho. Isso foi vontade de Deus. E também para esses, a Bíblia pode servir de muleta, cadeira de roda para essas pessoas. Poucos têm lucidez o suficiente para inocentar Deus. Mostrar que Ele não é responsável por isso. E com dificuldade encontrar outra saída para esses problemas. Vamos recordar um caso, o das inúmeras crianças que morrem da desnutrição. Está na Bíblia que tem que morrer por desnutrição?
Ou é o descaso dos poderes públicos? Por que acontece isso? Quem é responsável pela morte desses inocentes? É vontade de Deus? Certamente, Deus não quer isso. Pelo contrário, Ele quer que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Um outro exemplo. Um jovem que morre de AIDS. Foi Deus quem quis? Deus que castigou? Certamente que não. Deus é o Deus da vida e não da morte. É o Deus que concedeu liberdade às suas criaturas e respeita essa liberdade até o fim. Se pegou AIDS, é porque falhou com a sua própria liberdade, livre-arbítrio. Quando vivenciamos uma morte trágica, costumamos perguntar: onde está Deus? Nesses prédios que caíram no Rio de Janeiro, aquelas enchentes que mataram tantas pessoas, desalojaram tantas casas, podíamos dizer: onde está Deus? Um acidente que eu acompanhava agora no telejornal, ao meio-dia, também com um ônibus e um caminhão, houve mortes. Onde está Deus nisso tudo? Será que Ele não está vendo tudo isso? Hoje o capítulo é um pouco longo, mas é importante. Talvez a melhor saída seja ver Deus sofrendo naquele que sofre, morrendo naquele que morre. Mais um exemplo. Um pai de família que morre num acidente, deixando esposa e filhos pequenos. Que pensar disso? Muitos dizem: era a hora dele. Ninguém morre antes da sua hora, nem depois. Isso será a verdade? Hoje sabemos que muitas dessas horas, entre aspas, são provocadas por falha humana, mecânica, por desleixo das autoridades e dos responsáveis. Aqui podemos citar um monte de exemplos. Leitos dos hospitais onde as pessoas estão deitadas nos corredores. Pelo descaso do poder público. Os responsáveis por tudo isso, pelas condições precárias dos ambientes de trabalho, das estradas esburacadas, dos veículos de transporte sem manutenção. Vontade de Deus tudo isso? Parece que não. E mais um último exemplo. Uma pessoa internada numa UTI, vivendo por aparelhos. O que fazer? Deixar assim ou desligar os aparelhos? Onde está a vontade de Deus? Como saber o que Deus quer? E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Já vimos que a Sagrada Escritura não pode ser transformada num livro de receitas. Isso nós já estudamos e vimos nos capítulos anteriores. Pelo contrário, precisamos buscar o Espírito que atravessa toda a Bíblia e descobrir nela o rosto sempre novo de Deus. Sim, pois as pessoas que não se conformam com respostas prontas, como Jó,
têm mais condições de descobrir o novo rosto de Deus do que as que se contentam com o que os outros dizem. Nesse caso, o não conformismo é salutar e aconselhável, pois obriga a sair em busca de soluções para os problemas que afligem nossa vida. A ideia que atravessa toda a Bíblia é de que Deus de Israel é o Deus da vida e não da morte. Ele quer vida para as suas criaturas. Deus sempre quer o melhor para as pessoas. Me fez lembrar aqui a multiplicação dos pães. Ia deixar aquelas 5.000 pessoas morrerem de fome? Ele quer vida. Um dos textos mais significativos em todo o Antigo Testamento é o Salmo 116, versículo 15. Como eu disse, sempre anote as citações que eu vou dizendo. Salmo 116, versículo 15. E daqui a pouco vai ter um monte. É valiosa aos olhos de Javé a morte dos fiéis. Ah, é? Qual é a interpretação para dizer que ela é valiosa? Trata-se de uma oração individual, de agradecimento, inclusive, após a cura de uma doença grave. É valiosa a existência dessa pessoa antes de enfrentar a morte. A pessoa se sentia assim. Está lá no versículo 3º do mesmo Salmo 116. Laços de morte me cercavam, eram redes mortais, e eu caí na angústia e aflição. Mas também soube se recuperar. O clamor dessa pessoa chegou a Deus e Ele o libertou. E leia Salmo 33, por exemplo, então. Os monges que gravaram esse hino em gregoriano me deixam uma lembrança tão linda. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O clamor dessa pessoa chegou a Deus e Ele a libertou. A descoberta que ele fez é a de que Deus não quer a morte de seus fiéis. Salmo 33 também, gravado pelos monges beneditinos de Ponta Grossa, pelo selo da Paulus, Paulus Mídia, CD da Paulus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Deus, de fato, a expressão é valiosa aos olhos de Javé, a morte dos fiéis. Significa que, de alguma forma, Deus também sofre quando morre alguém. Ele custa admitir e aceitar que um de seus fiéis perca a vida. Por quê? Na linha do Salmo, a perda de um fiel significa a perda de um aliado. Este aliado está comprometido com o projeto de Deus. A prática de Jesus vai nessa direção. Ele sempre esteve profundamente ligado com a defesa e a promoção da vida para todos, a ponto de o Evangelho de João sintetizar desta forma a missão de Jesus. Anota aí, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É suficiente olhar para quem, agora sim, tem várias citações, caneta e papel na mão. É suficiente olhar para quem Jesus dirige a sua atenção e suas ações. Por exemplo, o leproso, Mateus
capítulo 8, versículos de 1 a 4. Todo tipo de doente e possesso pelo demônio. Marcos, capítulo 1, versículo 32. Uma mulher, também Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Uma menina falecida, capítulo 5, 21 a 24. Depois pula do 35 até o 43. E um paralítico, de volta ao Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. O amigo Lázaro, que falecera, em João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. E tantos outros episódios. A ação de Jesus sempre foi a favor da vida para todos, a ponto de dar a própria vida. Para que todos pudessem viver. E quando se diz todos, nós também estamos neste elenco. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus afirma: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. Como entender isso? Naquele tempo se discutia muito se Deus havia ou não descansado no 7º dia da criação. Alguns afirmavam que, de alguma forma, Deus continuava trabalhando sem parar. Jesus também é dessa opinião. Enquanto não houver vida para todos, Ele e o Pai não descansarão. Os dois em íntima unidade em favor da vida por todos, da nossa inclusive. Nosso mundo está cheio de doenças, como foi citado antes, ladainha quase. Qual é a doença que você poderia lembrar agora, citar agora? Física ou moral? Social também? Tem tantas. Estupradores, por exemplo. Pedófilos, por exemplo. Prostituição, por exemplo. Descaso com os bairros, com a merenda escolar, com o remédio nos hospitais. São doenças sociais. O nosso mundo está cheio de doenças. E Deus e Jesus estão profundamente preocupados com isso. Preocupados, pois essa situação não faz parte do seu plano. O projeto de Deus é liberdade e vida para todos. Todavia, não podemos esperar passivamente, como dizia no programa anterior, de braços cruzados. Esperar passivamente que eles resolvam. Deixa que Deus resolva. Ponha nas mãos de Deus. Olha, eu não gosto muito dessa expressão, ponha nas mãos de Deus. Significa, eu estou fora. Ponha nas mãos de Deus significa, eu estou fora. Não me envolva nessa história não. Deixa que o de cima se vire. Quer dizer, a gente também tem que fazer a nossa parte. E não apenas dizer, ponha nas mãos de Deus. É complicado isso. Todavia, não podemos esperar isso então passivamente, porque Deus não é mágico. Não é um David Copperfield, como eu disse no programa anterior. Pois isso jamais acontecerá.
A solução parece ser esta: arregaçar as mangas, para que com nossa inteligência, mãos e coração, Deus e seu Filho Jesus continuem trabalhando para que o nosso mundo seja um lugar em que todos desfrutem da vida em plenitude. O capítulo de hoje foi longo, hein? Mas importante. Lá no YouTube você poderá recuperá-lo, ou aqui na linha do tempo. Prefiro no YouTube, é mais fácil de você encontrar todos na sequência. Esse tema de hoje voltará nos capítulos 40, 43 e 46. Está um pouco unido também com o capítulo 22, que foi o capítulo anterior a este. E o próximo capítulo, então? Vai pensando, vai pensando. Os crentes afirmam que nós adoramos imagens. Eles dizem que as imagens são ídolos. Você pode me ajudar para o próximo capítulo, quem sabe amanhã? Vamos ver. Às 18 horas volto com a oração da Ave Maria. Se eu não voltar pontualmente às 18 horas, é porque haverá manutenção aqui na rede da casa, e pode ser que alguma coisa será desligada. Então, se não for 18, pode ser 18h30, não é? O pessoal da Polônia acompanha a gente quando é 18 horas a nossa oração aqui. Só que lá é 18, é 19, 20, lá é 21 horas. Agora estou no horário de verão. Agora é 20 horas lá. Quer dizer, quando eles nos acompanham às 18 aqui, 6, 7, 8... lá é 21 horas quando a gente entra aqui. E a oração para eles é válida. Então, para nós também, se atrasar 5 ou 10 minutos, aqui entraremos em manutenção da rede. Certo? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.